Hello there, guys! Hoje estamos aqui na nossa sexta aula de verbo. Vamos falar sobre o verbo look e o verbo see. Então, look, que se pronuncia L-U-K, basicamente. Look, quando tem dois O's juntos, você pronuncia como um U. Então, look and see, mesma coisa. Quando tem dois E's, se pronuncia como um I. Então, look é no sentido de olhar. Se você inspecionar algo, você também está looking at it. Então, olhar, inspecionar é look. Look é mais específico, é com um pouco de atenção. O see, ele é ver, perceber. Então, ele é um pouquinho mais amplo, digamos assim. Então, se você vê ela todo dia, como é a nossa primeira frase de exemplo para o see, então, you see her every day. Não quer dizer que você tá encarando ela todo dia, que você olha para ela todo dia, que é no sentido de você tá com ela, você vê ela todo dia. Agora, se você falar I look at her every day, ou you look at her every day, você tá olhando para ela. Então, aqui nossa primeira frase de exemplo para o look é I look at her. Se você look at, você olha para. Você olha para tal coisa. Então, I look at her, eu olho para ela. É com atenção. Você está olhando ela, você está assistindo ela, basicamente. Mas também pode ser só no sentido mais casual, tipo, we look at the picture. We, nós, look, olhamos at the picture, para a foto. Mas não dá para usar o look sem o at. Dá, mas ele vai ter um sentido um pouquinho diferente. Então, we look at the picture, nós olhamos para a foto. E agora a nossa última frase de exemplo, a segunda do verbo see. Então é he saw a friend yesterday. O saw, S-A-W, é o passado do verbo see, porque see é um verbo irregular. Look é um verbo regular, então não se preocupe. Já nas perguntas a gente vê ele ali no seu passado. Agora, he saw a friend yesterday. Yesterday é uma palavrinha que a gente já conhece, que significa ontem. Então, ele, saw, viu, a friend, um amigo ou uma amiga, yesterday. He saw a friend yesterday. Ele viu um amigo ontem. Então, as 5 perguntinhas do verbo look. Primeira pergunta. Did you look at your annotations? Annotations. Repita comigo, hein? Então, eu espero que vocês estejam anotando e repetindo comigo. Porque prática é muito importante. Se você só assistir a aula, você não consegue absorver tanto quanto se você estivesse assistindo, falando e escrevendo. Se você não puder falar, tudo bem. Só vai anotando, mas é muito importante que você vá tentando praticar a sua fala também. Então, aqui, primeira pergunta. Did you look at your annotations? Did you? Você, no passado, look, olhar, at, para, your, suas, annotations. Annotations é anotações. Então, did you look at your annotations? Você olhou as suas anotações? Que é no sentido de se você deu uma olhada, se você revisou, se você... Sabe? Se você olhou de novo. Então, e você vai responder yes, I did. Ou yes, I did not. Ou se você quiser fazer com o verbo mesmo, que é aqui pra gente usar o passado. Então, é yes, I looked. Verbos regulares, no passado, você só coloca o E e o D no final. E eu vou explicar as regrinhas, que alguns têm umas leves mudanças, assim, mas ele já tem aula sobre isso. Já. Então, yes, I looked. Porque se você estiver respondendo que sim, você não precisa do verbo do como auxiliar. Você pode, né, colocar ali, yes, I did look. Daí você não precisa conjugar o look, mas daí vai estar no sentido de sim, é um pouquinho
irritado, digamos assim, sabe? Como assim você tá duvidando de mim? Então, mas se você for falar que não, yeah, no. Se você for falar que não, você fala não. No, I did not look. Segunda pergunta. What are you looking for? What are you looking for? Se você colocar o for junto com o look, ele se transforma em procurar. Ele não é tipo olhar. Então é olhando para aqui. Então, what are you? O que você está looking for? Looking for é procurando. Look for é procurar, mas se você tem o ing, ele fica procurando, certo? Então aqui você vai responder I am looking for e o que você está procurando. I am looking for my pen, minha caneta. Estou procurando a minha caneta, certo? Terceira pergunta. Do you look out for your dog? Aqui, se você perceber, o look é um verbo que ele muda bastante o sentido, dependendo de qual auxiliar que ele tem junto. Sabe, qual palavrinha que tá ali só pra dar um sentido diferente, pô. Então, aqui. Do you look out for your dog? Do you, você, look out. Look out é no sentido de você cuidar. No sentido de você olhar. Tradução literal seria olhar fora. Mas seria no sentido de você manter um olho em alguma coisa. Ou você. ou de você, tipo, ter atenção para alguma coisa e se importar o bastante para saber como que vai a pessoa ou a coisa vai passar o seu tempo, digamos assim. Então seria, você cuida do seu cachorro? Do you look out for your dog? Também poderia ser no sentido de proteger. Então, do you look out for your dog? Outra coisa, não se desespere quando uma palavra tem vários significados, porque normalmente você consegue entender no sentido do contexto mesmo que a própria palavra te disponibiliza. Quer dizer, a própria frase te disponibiliza. Então, aqui é uma resposta simples. Sim, eu cuido. Não, eu não cuido. Então, yes, I do. No, I don't. O don't é o do e o not, só que quando você junta eles. Então, você tira o e coloca esse apóstrofe aqui. E ele fica don't. Você quase nem pronuncia esse T. Às vezes você pode pronunciar, vai ficar don't. Mas, normalmente, quando você vai falar a frase toda, ele se perde ali no meio. Então, fica I don't or I don't. Quarta pergunta. What are you looking at? What are you looking at? Você está olhando para o quê? Para o que você está olhando? Então, aqui, por exemplo, peguei meu celular. Então, resposta: I am looking at my phone. I'm looking at my phone. Que? Tranquilo? Esse daí às vezes não vai ser muito usado no sentido de o que você está olhando? Porque a pessoa, se ela chega a te perguntar isso, provavelmente ela já vai saber no que você está olhando, porque você vai estar assim, olhando para coisa. Aqui pode ser no sentido de, se você estiver no computador e é só algum amigo seu aparecer e perguntar, hey, what are you looking at? Daí ele vai ser tipo, o que você está vendo? E você só vai responder, I am looking at tal coisa. E a última pergunta do look é, do you look forward for your birthday? Do you look forward for your birthday? Repete aqui comigo. Forward. Então, do you look forward for your birthday? Então, do you look, você olha, forward. Forward é no sentido de olhar de pra frente. E for your birthday é para o seu aniversário. Então você olha pra frente para o seu aniversário, significa você se anima, você planeja, você tá olhando
no seu aniversário lá você tem algum plano, alguma coisa que você tenha, que tipo, tá chegando, algum plano que você tenha, por exemplo, aqui é o aniversário, birthday. E você tem algum plano, você tá animado, qualquer coisa que tenha a ver com o seu aniversário, que é lá na frente, num sentido positivo, você vai falar look forward. Então, yes, I look forward for my birthday. É no sentido, sim, eu me importo com o meu aniversário, sim, eu fico animado com o meu aniversário, sim, eu planejo para o meu aniversário. Mas aqui, como é uma pergunta que começa com o do, você pode responder só yes, I do, or no, I don't. Que é sim ou não. Bem simples. Então, próximo verbo é o see. Então, vai aqui, você vai responder bem parecido, sempre seguindo mais ou menos o mesmo modelinho das frases, né? Primeira pergunta, did you see what happened yesterday? Yesterday é ontem e o did mostra o passado da frase. Did you see? Tipo, você viu what happened? What, o que? Happened. Happened é o verbo acontecer, mas tem o ed aqui no passado. E ele mostra o passado. Então, happened é aconteceu yesterday. Então, você viu o que aconteceu ontem? E aqui você vai responder yes, I did. Ou no, I didn't. Que o... Desculpa. Mas aqui a gente vai usar um modo mais comprido. Então, que você vai usar o verbo de cima para responder. Então, sim, eu vi. Você vai falar yes, I saw it. Yes, I saw it. Sim, eu vi aquilo. Esse it tá no sentido de o que aconteceu ontem. Só tá se referindo ao que aconteceu antes. Então, yes, I saw it. Ou no, I did not see it. Certo? Lembrando que, se for uma frase negativa ou uma pergunta, você não vai precisar conjugar esse verbo principal, porque vai ter um verbo auxiliar já conjugado mostrando o sentido da frase. A segunda pergunta vai ser um pouquinho mais aberta, então cada um vai ter uma resposta diferente. E eu espero que vocês vão lá, peguem seu dicionáriozinho, peguem seu caderno e realmente respondam, tá bom? E a pergunta é: what do you see when you look at your left? Tá vendo aqui que esse look at tá aqui também? Mas ele é parte do complemento da frase, porque a pergunta principal é what do you see? What do you see é o que você vê. When, quando, you look at, você olha para your, sua, left é esquerda. Então, a minha esquerda aqui. Então, what do you see when you look at your left? O que você vê quando você olha para a sua esquerda? Então, I see, eu vejo, a chair. I see a chair, eu vejo uma cadeira. Então, você vai responder com qualquer coisa que você veja. E eu espero que você anote, por favor, que senão você não aprende direito. E aqui, para o meu trabalho valer a pena e o seu estudo valer a pena, você tem que estudar. Então, I see e qual o objeto que você veja. Ou se for uma pessoa também, você pode falar que você vê tal pessoa. Terceira pergunta. Did you see my new haircut? Did you see my new haircut? Did you see? Você viu? My, meu, new. New é novo. Então, meu novo. Hair é hair, cabelo. Cut. Cut é o verbo cortar ou é no sentido da palavra corte. Em inglês tem muitos verbos que são assim, que tipo, o verbo e o substantivo para falar disso é a mesma palavra. Então, tipo, cortar e corte é cut. É a mesma palavra. Então, aqui é, você viu o meu novo cabelo corte? Então, você viu o meu novo corte de cabelo? E você vai responder que sim, você viu, ou não, você não viu. Você pode tanto falar, yes, I saw it, no, I did not see it, como na primeira resposta. Ou você pode falar do jeito curto, que é yes, I did, ou no, I didn't. Esse didn't é o did e o não
You not, no caso, juntos. Então, você tira o O, coloca o apóstrofe e fala didn't. Didn't. Certo? Quarta pergunta. Will you see any artists this year? Will you see any artists this year? O this a gente já sabe que é o que tá perto. É no singular e que tá perto. Então, year é ano. Então, this year, esse ano. Esse ano agora que tá acontecendo, que é o mais perto que tem. Então, will mostra o futuro. You, você, see, ver. Any é qualquer, algum. Artists é artistas. Você vai ver algum artista esse ano? Que é no sentido de você vai ir em algum show. Então, depois a gente vai falar sobre shows e música, tudo. Mas aqui é no sentido, tipo, se você vai ver algum show esse ano. Se você vai ir até algum lugar, ver o artista. E você vai responder que, yes, I will see. E você fala o nome do artista. Yes, I will see tal pessoa. Ou, no, I will not. Certo? E última pergunta. Também é bem parecida com a segunda. E é uma pergunta em aberto. Que eu espero que vocês também façam. Que é, what do you see? O que você vê? What do you see? O que você vê? E você vai responder, I see. E você pode olhar para qualquer direção que você quiser. Você pode estar olhando reto e você vai falar, eu vejo meu computador. I see my computer. Você pode olhar para o seu celular. I see my phone. Mas é uma coisa que vai ser particular de cada pessoa e é para praticar vocês formarem frases também. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, entendido e aproveitado. Espero que vocês também tenham repetido comigo, anotado. Quero muito ver vocês na próxima aula e também no aplicativo para praticar com a gente, porque prática é muito importante, como eu sempre fico falando. Vocês já devem estar cansados de mim falando disso, mas é verdade, prática é a parte mais importante de aprender qualquer coisa. Então, vejo vocês na próxima aula. Tchau!